O anime começa com uma mulher segurando um bebê na chuva. Ela deixa ele na porta de um lugar estranho e fala que reza pra ele ser forte quando descobrir o seu destino, o chamando de criança de suas esperanças. A cena corta pra uma estação de metrô com o nosso protagonista subindo as escadas da estação. Uma senhora derruba o conteúdo da sua mala e ele se oferece pra ajudar. Após juntar suas roupas que caíram, ele tenta pegar a mala da senhora, dizendo que ajudaria ela levando a mala lá pra cima, e nessa hora a neta dessa senhora aparece ali dando um chutão na cara do protagonista, pensando que ele era um ladrão. A cena corta com ela se desculpando por ter se enganado e se apresentando. Seu nome é Junko e revela ser estudante da Academia de Magia. Pelo uniforme do protagonista, ela presume que ele também estuda lá e pergunta qual era a sua classe. Ele responde que não sabia ainda, pois era um estudante transferido, e se apresenta. Akuto é o seu nome. Eles pegam o trem flutuante e partem para a academia. No caminho, ela pergunta se ele quer trabalhar para o governo, pois os estudantes de lá têm emprego garantido na capital imperial, mas ele diz que quer ajudar as pessoas, se tornando o sumo sacerdote, que pelo visto é a posição mais importante, pois ela fica impressionada com a ambição dele. Ela diz que é preciso muita determinação para se tornar um, mas o Akito fala que tá preparado. Ela diz também que vem de uma família de protetores do império e os dois decidem ser amigos. Para selar essa amizade, eles usam uma tradição da família dela envolvendo a sua espada, e caso qualquer um dos dois traíssem o outro, eles morreriam pela espada. Eles chegam na escola e ela apresenta ela para ele. Os dois se separam e ele vai para a enfermaria. Lá, uma médica e também professora chamada Mitsuko recebe ele e o leva para uma sala cheia de estudantes transferidos, assim como ele. Ela coloca eles para passarem por uma espécie de pássaro mágico que dizia a condição de saúde deles e qual seria a sua profissão futura, tipo o chapéu seletor de Harry Potter, mano, que fala qual vai ser a casa da pessoa. É mais ou menos isso, tá ligado? A mesma ideia aqui. Quando chega a vez do Akito, ele pensava que sua profissão destinada seria de sumo sacerdote, mas quando ele faz o teste, o pássaro revela que ele seria o Rei Demônio, a maior ameaça da sociedade. Todos ali se desesperam e a professora pede para todos voltarem para suas salas. O anime revela que há 100 anos atrás a guerra deixou o mundo mergulhado no caos e uma certa pessoa usou a arma dos demônios para tentar destruir o mundo. Essa pessoa era o autoproclamado Rei Demônio. Ele é levado pela sua professora Mitsuko até a sala e no caminho ela diz que graças à sua futura profissão muitas pessoas vão tentar matá-lo. Ou seja, o cara já começou na escola cagado de medo. Eles chegam na sala e ele percebe que era a classe A, a mesma classe da Junko, que olha pra ele com uma cara feia quando vê. Ele tenta fazer um discurso pra causar uma boa impressão, mas piora tudo. Ele se sente e a professora decide colocar a Junko como representante de classe, assim como no ano anterior, mas segundo um aluno chamado Hiroshi, eles deveriam escolher outra pessoa e nomeia o Akuto. Mas ele, em uma tentativa de parecer legal, recusa essa oferta e fala que a Junko deveria ficar com a vaga mesmo, dizendo que se encaixaria melhor em uma tarefa de limpeza ou algo assim, mas mais uma vez o tiro sai pela culatra, porque o serviço de limpeza da escola significa matar pessoas ou destruir coisas para proteger os segredos da escola ou algo do tipo. A sala toda fica com mais medo ainda dele e a Junko se levanta puta da cara dizendo que ele tava a envergonhando e chamando ele pra um duelo. Ele pega ela por trás, no bom sentido, hein, rapaz, e tenta acalmá-la dizendo pra ela confiar nele, mas não adianta. Ela tenta acertá-lo, mas ele segura o golpe dela. Do nada, correntes de poder começam a se espalhar pelo braço dele e a professora, sentindo que isso ia dar ruim, faz uma barreira mágica em volta neles, dizendo pra todos se abaixarem. Esse duelo destrói a sala de aula inteira. Após as coisas se acalmarem, ele conhece esse garoto de antes, chamado Hiroshi, que diz ser seu servo e o admira. O Akito pergunta onde ficava o dormitório das garotas e ele pensa que o Akito queria fazer algo de errado, mas não, ele só queria pedir desculpas a Junko mesmo. Ele bate na janela dela de noite 3 vezes e ela abre a janela puta com ele novamente, perguntando se ele não cansava de envergonhar ela, e vai atrás dele tentando matá-lo de novo. Ele para em uma floresta e uma garota estranha de cabelo vermelho simplesmente pensa que ele é um príncipe que cruzou a floresta para encontrá-la e tenta protegê-lo dela. Antes de receber um ataque mortal da Junko, ele lança uma bola de energia nela que causa um buraco imenso na floresta. Como se as coisas já não tivessem loucas o bastante, uma garota chamada Korone aparece ali dizendo que é uma observadora. A cena corta pra uma garota de cabelo vermelho chorando e um garoto que parece muito o Akito dando um amuleto de pássaro a ela e indo embora. Na floresta, essa garota chamada Kurona cura a Junko com uma pistola estranha e ela vai embora correndo. Ele tenta segui-la, mas ela o impede, dizendo que um deus deu ordens pra ela observá-lo e fala que gostaria de discutir sobre o incidente com ele na presença do diretor. Do nada, a garota de cabelo vermelho desaparece, deixando suas lingeries pra trás. O Akito pega neles e ela, que tava invisível, vai embora com vergonha. Detalhe que ela tem o mesmo amuleto de pássaro da garota do começo. Seu nome é Kine. Na sala do diretor, essa observadora, que é uma androide, diz que ele não tinha intenção de machucar a Junko. Após eles saírem de lá, o Akito explica para sua professora como foram os incidentes que ele causou. Após explicar tudo, ela entrega para ele o manual do estudante que permite os alunos se comunicarem entre si por telepatia. Após um dia cansativo, ele vai dormir e no dia seguinte, a caminho da escola, a presidente
presidente do conselho estudantil, Fujiko, aparece ali dizendo que se sente melhor em encontrá-lo pessoalmente e mal podia acreditar que ele seria um rei demônio no futuro. Diz também que se ele precisasse de qualquer coisa era só chamá-la, e ele, encantado, diz que ela é a primeira pessoa que entende ele desde que chegou na escola. Mais tarde, ele liga pra ela usando a telepatia e fala que queria fazer as pazes com a Junko, mas se fosse lá pessoalmente causaria outro mal entendido. Então ela pede pra ele encontrá-la nas montanhas, mas ele diz que dificilmente a Kurone sairia do pé dele, pois foi feita pra observá-lo, mas a Fujiko responde que tem como desativar os androides puxando a cauda deles. Ele então vai pras montanhas junto com a Kurone e busca uma forma de ver a cauda dela no caminho, mas leva uma porrada da Kina, que estava invisível, e ao cair ele finalmente vê a cauda dela, mas não tem a oportunidade de puxar. Andando mais um pouco, um monstro aparece, um cachorro gigante muito brabo. Ela diz que esse cachorro se transformou em monstro após muito contato com humana ou algo do tipo, eu sinceramente não lembro. Sabendo disso, o Acto pula nele e usa sua magia para retirar toda a mana desse cachorro, fazendo ele voltar ao normal. A Kurone diz que nenhum mago fez isso antes e reportaria isso depois. O cachorro então encontra a Kina escondida no mato e ela sai do seu modo invisível, mas volta logo após ver o Acto e sai correndo. A Kurona então fala que pelo visto ela não pode deixar tudo invisível, como as roupas que veste, e se abaixa para abrir uma mala com as roupas dela. Nesse momento sua cauda fica exposta e o Acto aproveita para puxar e desativá-la. A Fujiko aparece e convida ele para fazer parte do comitê disciplinar para manter os estudantes na linha e não os deixarem fazer algo errado. Ele aceita e antes de ir embora ela dá pílulas mágicas a ele e uma pistola. Se ele atirasse uma pílula nele e outra na Junko, então ela poderia entender os seus sentimentos e ver que na verdade tudo não passa de mal entendido, e fala pra ele usar isso como um plano B. Ele liga a Kurone de novo puxando sua cauda e mais uma vez eles veem a Kina fugindo do cachorro. O Acto diz que já viu aquela joia antes e lembra que deu isso pra uma garota no passado, se perguntando se aquela era a Kina. Ela abraça ele com medo do cachorro e após algumas coisas pede pra ser amigo dele. A cena corta pra Fujiko ligando pra Junko. Ela a avisa de que o Acto queria conversar com ela em particular e pediu pra ela conversar com a Junko por ele. Ela pergunta por que ele faria isso e a Fujiko mente dizendo que ele a ameaçou e coisa do tipo. A Fujiko, abrindo uma passagem secreta no seu quarto, diz que tudo correu bem e que ela poderia observar tudo dali sem precisar fazer nada, e uma voz estranha pergunta o que ela estava planejando. Ela responde que não falta muito pro futuro rei demônio se tornar seu escravo e chama essa voz, que era uma cabeça dentro de um frasco, de irmão. Um flashback mostra o passado da Fujiko com ela brincando com seu irmão. A cena corta com ela perguntando pra sua mãe sobre seu irmão e a sua mãe diz que ele não estava lá. Ela descobre que seu irmão morreu e a sua mãe diz que ele falhou em sua missão e que ela ficaria em seu lugar como a herdeira da família. Ela então diz que ficaria forte e após a abertura a gente vê ela adulta discutindo sobre o Acto com seu irmão. Ele diz que ela se tornou muito má, já ela diz que os poderes do Acto batem com os ideais dos magos sombrios e que ele seria a pessoa que destruiria o mundo no futuro. A cena corta pra ele tomando banho junto com Hiroshi. Sim, dois homens tomando banho junto. Detalhe que eles estavam no banheiro feminino ainda. Ele elogia o Acto por seduzir e ainda humilhar a líder pública da escola, que é a Junko, e o Acto não entende o que ele quer dizer com líder público. Ele explica que a escola tem um lado secreto com alunos que fazem parte de um grupo que usa magia negra para propósitos malignos. O Acto imagina que além da líder pública também existe um líder desse lado sombrio, mas o Hiroshi diz que não sabe e sai peladão do banheiro feminino como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mais tarde, a Fujiko liga pra ele e fala que conseguiu convencer a Junko de se encontrar com ele. Ele agradece e logo após vai pro conselho estudantil, que aceitam a sua posição como membro do comitê disciplinar. Já na aula, ele discute se teria que puxar a cauda da Kurone pra se encontrar com a Junko, e é exatamente isso que ele faz mais tarde quando tava no quarto sozinho com ela, chegando numa espécie de subsolo bizarro onde os dois deveriam se encontrar. Ele leva uma porrada na cabeça pelas costas e cai duro. Um grupo se amontoa em cima dele dizendo que ele não era nada demais, mas ele se levanta, entende como controlar a sua magia e usa ela pra torturar eles lentamente. Eles tentam atacá-lo, mas ele defende os ataques e após derrotar todo mundo, pega o líder do grupo e quase o mata, mas quando vê a Junko no seu lado, ela acusa ele de tentar matá-los pensando que foi por nada, mas ele explica que só tava se defendendo. Obviamente ela não acredita nisso e não tendo outra escolha, ele pega a arma pra usar a pílula de entender sentimentos, mas quando ele puxa o gatilho nada acontece. Ele então vê que a arma tava vazia e a Junko foge dali dizendo que voltaria com mais gente pra derrotá-lo. A cena corta pra Fujiko, que tava observando a luta e acha estranho a pílula ter sumido e revela que aquela pílula na verdade fazia qualquer pessoa jurar lealdade a ela. Ele explica pra Kurone que desligou ela e foi ver a Junko sozinho e ela diz que ele deveria tomar responsabilidade por isso. Ele disse que vai e por isso foi ver a sua professora. Essa punição acontece com a escola anunciando pra geral que ele tentou tomar a escola pra dominar o mundo e chamando a Junko junto com todos os simpatizantes pra caçá-lo. O ponto chave é que a punição duraria por 1
1 hora. O Hiroshi aparece ali pra ajudá-la, mas ele diz que apenas deveria fugir por 1 hora. A punição começa e ele tenta fugir, mas logo é cercado e fica sem saída. Ele e a Junko têm uma conversa rápida, mas logo ela tenta dar o golpe final nele, mas é impedida pela Kina, que aparece ali dizendo que o Akito na verdade é um cara legal e que a Junko na verdade gostava dele e que apesar de ficarem brigando, eles são grandes amigos. Isso é o suficiente pra fazer as pessoas que estavam ali com ela imaginarem que ela estava trabalhando com ele e se voltarem contra ela. Ela então é forçada a passar pro lado dele na batalha, mas antes que a coisa ficasse feia, a Kurone dá uma bazucada de longe em direção à luta, que explode arroz pra todo lado, porque segundo a Kina, arroz é a única coisa que pode unir todo mundo. Realmente, mano, arroz é bom demais, mas se botar uva passa estraga. Aí dá briga de família. A cena corta com o Akito no quarto e a Kina explicando que misturou a pílula que ele recebeu da Fujiko no arroz porque ela pensava que a pílula ajudava as pessoas a se entenderem. E após a análise da Kurone, ela diz que isso é um tipo de magia negra que induz as pessoas a jurarem lealdade a alguém. E a cena corta mostrando geral no quarto da Fujiko amontoados em cima dela, ou seja, o tiro saiu pela culatra. A cena corta com o irmão da Fujiko conversando com um cara estranho e dizendo que só o ajudou porque pensava que iria destruir um certo alguém, mas o que ele queria mesmo era possuí-lo. Quem cai? A cena corta para uma aula de magia na escola. O Akito decide fazer dupla com a Junko e ela aceita. Os alunos tinham que passar uma bola de magia um pro outro e ela explica que aquele era um exercício para controlar a sua mana. Ela joga a bola para ele, mas quando ele joga de volta, causa uma explosão gigantesca que mais uma vez deixa a Junko toda ferida. Mais tarde, a professora diz que ela tava bem e fala para ele praticar na câmara de disciplina mental para controlar o seu poder. O anime mostra a Fujiko planejando fazer algo com ele, já que ele teria que ficar lá por 12 horas trancado. Agora, a cena mostra o Akito entrando na câmara e quando ele olha para trás, vê que a Kurone entrou junto com ele. Não só ela, como a Kina, que veio invisível dar comida para ele, mas não sabia que a porta ia se fechar atrás e trancar todo mundo lá dentro. A Fujiko aparece ali com uma arma prestes a atirar uma bala mágica no prédio, o que segundo ela mexeria com a mente do Akito, que estava meditando e ele juraria lealdade a ela. Mal sabia ela que ele estava com uma retardada e uma androide enchendo o saco dele. Eles encontram um mapa do tesouro escondido dentro da parede e após darem uma olhada, o Akito resolve meditar, mas é impedido pela Kina com vontade de mijar. Ela fica batendo na porta e a Fujiko abre pensando que era o Akito desesperado pra sair, mas quem sai de lá é a Kina, que vai direto pro mato. A Fujiko vê o mapa do tesouro no chão e faz uma cara de surpresa quando pega ele e dá uma olhada no conteúdo. Ela vai embora dizendo que ficaria com o mapa e a cena corta mostrando a Junko recebendo uma ligação de alguém desconhecido querendo se encontrar com ela no lugar de sempre. Após isso, a gente vê a Fujiko perguntando pro seu irmão se ele escreveu aquele mapa porque era a letra dele, mas ele disse que não se lembrava. Na escola, ela vê que o mapa estava espalhado pela parede inteira e pelos corredores. Ela pensa que foi o Akito que fez isso, mas quando ela confronta ele sobre isso, ela vê a Kina colando o mapa na parede de fora da escola, porque basicamente ela queria que os alunos caçassem o tesouro. A cena corta pra sala de aula. Do nada, vários alunos feridos aparecem ali e dizem que foram atacados por monstros. A presidente do comitê disciplinar fala que o Akito deveria anunciar para toda a escola a proibição de encontrar esse tesouro, pois muitos ataques a alunos tinham acontecido. Numa audiência na escola, ele dá esse recado dizendo que quem desobedecesse receberia uma punição adequada, mas com algo que o Hiroshi diz, todos os alunos pensam que isso tudo foi uma armação dele. Ele tenta explicar que não, mas uma garota desce da plateia dando um chute que quase o acerta. Eles lutam um pouco e ela diz pra ele provar que não tem envolvimento indo procurar o tesouro ele mesmo. A presidente do conselho diz pra ele mas não tentar procurar realmente, só fazer parecer real, e ao sair ele estranha pensando que ela tem algo a esconder dele em relação a isso. A Fujiko dá uma arma encantada pra, entre aspas, ajudar, mano, porque a gente já sabe que essa mina não vale um ovo. E enfim, eles começam o trajeto chegando em uma espécie de cripta ou dungeon, mas você só vai saber o que tem dentro dessa dungeon ou cripta e o que acontece a seguir na parte 2 desse vídeo. Deixa muito like e comenta pra mim ver o que você quer, demorou?